Olá, meus amores, estamos aqui mais uma vez para estudarmos, o nosso conteúdo de ciências. Então, você vai pegando aí o seu livro, o seu material, nada de ficar se distraindo com outras coisas, hein? Então, no momento do nosso estudo, você tem que ficar, de olho aqui, nada de ficar conversando, mexendo no celular. Tem que ficar bem atento para você aproveitar o máximo possível, ok? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Fiquem bem atentos. Hoje, pessoal, nós vamos, falar sobre mais uma parte do nosso corpo, mais um sistema, como a gente vem estudando, no decorrer desse tempo, desses meses, sobre todos os sistemas de todo o nosso corpo, como é que funciona, quais são as funções de cada parte, de cada órgão, pelo que ele é responsável. E hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Que é isso? Quais são os órgãos que compõem, quais são as funções que cada órgão desse sistema cardiovascular tem. Então, vamos lá abrir na página 183 até a página 187 para você compreender o nosso conteúdo. Sangue é um líquido de cor vermelha que circula por todo o corpo. Isso aí você já sabe. Ele é impulsionado pelos movimentos do coração, que é capaz de impulsionar o sangue, porque é formado por músculos fortes que contraem e relaxam sem parar. Esse trajeto do sangue pelo corpo recebe o nome de circulação. A circulação permite o transporte de diversos nutrientes, gases e outras substâncias para que eles sejam distribuídos e transportados em todo o corpo. Então, pessoal, quando a gente fala, de sistema de circulação, a gente imagina como se o nosso corpo fosse assim uma cidade. E as nossas veias, como vocês estão vendo aqui, elas são como se fossem as estradas do nosso corpo. Então, para você se alimentar numa cidade, para você comprar alguma coisa, água, roupa, você não precisa sair, pelas cidades, ou então quando você pede algo pela internet, não precisa os carros, os caminhões vêm até a sua casa para entregar o produto. É a mesma coisa no nosso corpo. As nossas veias, esse nosso sistema complexo, nessa circulação de sangue, é como se fossem as avenidas, as ruas do nosso corpo que transportam, levam e trazem tudo aquilo que é necessário para o nosso corpo, o oxigênio, os nutrientes, as vitaminas. Então, aqui, essa circulação, ela faz isso, leva tudo que a gente precisa para todo o nosso corpo. E o nosso coração, que vai fazendo esse movimento, ele vai impulsionando, todo o nosso sangue para todo o nosso corpo, para a gente poder, ter tudo que a gente precisa, ok? A circulação e o sistema cardiovascular humano. Vasos sanguíneos são órgãos em forma de tubos que levam o sangue por todo o corpo. Existem 3 tipos de vasos. As veias, são vasos que levam o sangue para dentro do coração. As artérias são vasos que levam o sangue do coração para o resto do corpo. E os capilares são vasos muito pequenos que têm a função de receber e levar o sangue às células e ainda recolher seus resíduos. Então, nesse sistema aí de circulação, nós temos, vamos dizer, 3 estradas principais, As veias, as artérias e os capilares, Uns levam, o sangue para o nosso coração, os outros, como as artérias, levam do coração para o resto do corpo, e outros têm a função de levar e receber, e colher, todos os resíduos, das células. Temos aí os capilares, ok? Observe na imagem os principais vasos sanguíneos responsáveis por conduzir o sangue por todo o nosso organismo. Nós temos aí, uma imagem, com o nosso corpo aí, como seria, onde tem todos esses vasos, sanguíneos, todas essas estradas, esses caminhos que tem no nosso corpo, Então, vocês podem ver, eu vou ampliar para vocês verem melhor. Olha aí na parte de cima, Essas partezinhas azuis, essas estradinhas azuis são as artérias
artérias, tá certo? Nós temos aí as veias na veia subclávia, a artéria subclávia esquerda, a artéria, certo? A veia jugular direita. Então, por isso que quando você vê naquele sítio, ah, meu Deus, atingiu uma artéria, né? Então sai muito sangue, porque é onde passa, tem um fluxo maior de sangue. Na parte de baixo do nosso corpo também é todo cheio de veia, né? Tem a veia femoral que fica na coxa, né? Artérias. Então temos aí no nosso corpo vários lugares, né? Distribuídos aí todos esses caminhozinhos para ver essa circulação de sangue e de nutrientes. O coração está situado no centro do peito, ligeiramente à esquerda, entre os dois pulmões, do tamanho de um punho fechado. Então, quando você faz assim, o tamanho da sua mão fechadinha é o tamanho do seu coração, né? Geralmente, né, indica o tamanho do seu coração, ok? Então, ele é constituído por um músculo muito especial que se contrai e relaxa de forma automática e rítmica. Então, quando ele fala de contrair e de relaxar, é esse movimento aqui, ó, abrir e fechar. Então, esse movimento aqui é que o seu coração faz para impulsionar sangue para todo o organismo, certo? Ele é cavo por dentro e se divide em duas metades, a direita e a esquerda. Ó. Aqui é uma imagem real de um coração humano, né? Quando ele fala que ele é cavo, ele tem umas entradinhas, certo? Do lado esquerdo e do lado direito. Vamos ver aqui outra foto para vocês entenderem. Aqui, a primeira foto aqui, nesse quadradinho branco, é uma foto, né, um desenho do que seria um coração, e aqui em cima é um coração real de um ser humano, né, ele foi dividido ao meio para vocês verem aí como é a estrutura, né, do nosso coração, de como realmente é dentro do nosso coração. Aí nós temos aí, cada metade, por sua vez, tem uma cavidade superior, chamada de aurícula ou átrio, e uma cavidade inferior chamada de ventrículo. O lado esquerdo bombeia o sangue arterial procedente dos pulmões, impulsionando para o resto do corpo. O lado direito, ele bombeia o sangue venoso, que regressa ao coração e impulsiona para os pulmões. Então, essas funções, né, das nossas veias, das nossas artérias, é uma função constante para que funcione o nosso corpo humano, né? Frequente essa circulação do nosso sangue. Entre as aurículas e os ventrículos existem válvulas que impedem a volta do sangue. O coração de um adulto bate de 70 a 90 vezes por minuto. Agora nós vamos ver quais são as funções do sistema cardiovascular. Vamos lá, uma das funções do sistema cardiovascular são o transporte de gases, né, com a comunicação entre o sistema respiratório e o cardiovascular, o oxigênio que é retirado do ar chega ao sangue e o gás carbônico é eliminado. Temos também o transporte de nutrientes. Depois da digestão feita pelo sistema digestório, o sangue leva às células os nutrientes obtidos dos alimentos necessários à sobrevivência do nosso corpo. Outras funções aí do nosso sistema cardiovascular é o transporte de resíduos metabólicos. O trabalho realizado pelas células produz muitos resíduos e seu transporte é feito através do sangue que os leva aos órgãos de excreção. E tudo aquilo que a gente não precisa, né, leva lá para os nossos órgãos de excreção, né, para tirar do nosso corpo aquilo que a gente não vai mais utilizar. Temos também o transporte de hormônios, né? Os hormônios são substâncias necessárias ao organismo, secretadas por certos órgãos. Temos também o transporte de calor. O sangue também controla a distribuição por igual de calor pelas diversas partes do corpo. Temos também a distribuição de mecanismos de defesa, né? É pelo sangue que os mecanismos de defesa natural agem, buscando destruir possíveis invasores, causadores de doenças como as bactérias, né? Então aí o sangue, né, ele funciona também como sistema de defesa para nos proteger das doenças.
Temos também a coagulação sanguínea. É por meio das plaquetas que o sangue coagula, o que permite que, em caso de rompimento das veias, o sangue não saia por completo. Então, olha aí, gente, como Deus é maravilhoso. Se às vezes você sofre um corte muito grande, né, o nosso corpo tem um sistema, né, de coagulação. Vocês estão vendo? Todo o sanguezinho ele fica bem juntinho para não, né, sair muito depressa, porque se você perder muito sangue, né, pode levar à morte. Então, temos aí esta função no nosso organismo. Temos também o sangue circula pelo corpo sempre no mesmo sentido e leva cerca de 45 segundos para percorrer o circuito formado pelos vasos sanguíneos. O sangue sai do coração pelas artérias, que possuem paredes grossas e elásticas para aguentarem a pressão elevada a que são submetidas. Então, quando o seu coração, né, bombeia sangue para todo o seu corpo para funcionar de maneira correta, ele leva em média 45 segundos para, né, percorrer todos esses caminhos, essas estradinhas que estão dentro do nosso corpo. As artérias vão se subdividindo até formarem finíssimos capilares que conduzem os elementos necessários às células. Os capilares, olha aqui, os capilares, por sua vez, unem-se novamente até chegar ao diâmetro das veias que levam o sangue para o coração. Então, temos aí, ó, artérias e os capilares são essa partezinha aqui no meio, e aqui são as veias, né? Eles compartilham, são como se fosse a ponte, né, entre a artéria e a veia. As veias têm paredes mais finas do que as artérias e possuem válvulas internas chamadas sigmoides, que impedem a volta do sangue. Coração, artérias, veias e capilares formam o sistema cardiovascular. Então, temos aí, né, todos esses elementos que possuem o nosso sistema cardiovascular. O sangue. O sangue é um tecido formado por vários tipos de célula que circulam através do sistema vascular. Seus principais componentes são: 1. Plasma. O plasma é a parte líquida do sangue, formada por água, proteínas e sais minerais. Então, o plasma é esse amarelinho aí de cima. Tem como função transportar substâncias como proteínas, nutrientes, hormônios, gases e excreções por todo o organismo. Então, dentro do nosso sangue, possui essa parte aí líquida, né, chamado plasma. Temos as hemácias, que são células vermelhas em forma de discos, que é essa imagenzinha aí de baixo. E tem a função de levar o oxigênio para todo o nosso corpo. Dentro do nosso sangue, nós temos as plaquetas, que são fragmentos celulares que ajudam no processo de cicatrização e tem como função a coagulação do sangue. Então, quando você corta aí o seu dedo, o seu pé, as plaquetas, ela faz essa função de cicatrizar, né? Vai ficando bom, né? Vai fechando aí essa parte ferida. Temos também dentro do sangue os leucócitos, né, que são as células brancas, como são conhecidas, ajudam a defender o nosso organismo contra as infecções causadas por micro-organismos. Então, os leucócitos, eles são como se fossem assim, os soldados, né, como se eles fossem aí os guardas do nosso corpo para nos proteger, né, das infecções e das doenças. Você sabia? O sangue é tão importante que as pessoas podem doá-lo umas para as outras. O sangue doado é usado em situações especiais, como no caso de acidentes com hemorragias ou cirurgias com sangramento. Então, quando a pessoa sofre um acidente e perde muito sangue, então esse sangue é reposto, né? Quando outra pessoa doa, então ele é reposto em você. Quando alguém precisa receber sangue, é necessário que os médicos conheçam o seu tipo sanguíneo. Então, cada pessoa tem um tipo sanguíneo. Existem 4 principais tipos sanguíneos. Temos o A, o B, o O e o AB, sendo dividido um positivo ou negativo. Por exemplo, o meu tipo sanguíneo é O positivo. O da minha filha é A positivo. Então, você, a sua mamãe, o seu papai, todas as pessoas têm
um tipo sanguíneo, ou é O, ou é A, ou é B, ou é AB. E dentro dessas letrinhas, ou ele vai ser positivo ou vai ser negativo. É importante que você saiba dessa informação, que se Deus me livre, você sofrer algum acidente, você precisar de sangue, você precisa ter essa informação, porque você só pode receber o tipo sanguíneo igual ao seu, não pode receber um outro tipo, tá certo? Receber sangue de tipo inadequado pode levar a pessoa à morte. Então, ó, já procurem aí saber qual é o tipo sanguíneo de vocês. A circulação e a nossa saúde. Muitas das causas de morte em todo o mundo estão relacionadas a problemas do coração. Centenas de milhares de pessoas morrem de infarto todos os anos no Brasil. Esse índice alarmante denuncia o tipo de vida que os brasileiros estão levando. Os problemas cardíacos são causados por diversos fatores, tais como, olha aí o que é que causa: falta de exercícios físicos, má alimentação baseada muitas vezes em alimentos ricos em lipídios, que é gorduras, que podem ocasionar o entupimento das artérias, dificultando a passagem de sangue. Não faz nada, gente que não faz nenhuma atividade, só come besteira, isso pode causar um infarto, né? Causa muita gordura, né? Entope aí as veias, causando aí esses problemas de saúde. Fumo, né, favorecendo a entrada de diversos produtos tóxicos, né, que acompanham o ar até chegar ao sangue. Obesidade, que é o excesso de peso, estresse, genética, né, muitas vezes vem, né, da família mesmo, pai, mães, avós, mas tem que se cuidar, tem que cuidar da saúde, né, para não, né, ficar aí doente. Então, algumas doenças relacionadas ao tipo de vida de cada indivíduo são: vamos lá, nós temos aí o infarto, né, uma dor muito forte no peito. Ocorre quando as artérias por onde circula o sangue são entupidas, provocando uma diminuição do fluxo de sangue em certos órgãos, causando a morte das células. Muitos dos infartos levam à morte. Hipertensão, mais conhecida como pressão alta, leva ao rompimento dos vasos devido ao aumento da pressão sanguínea nas artérias, que exige do coração um esforço bem maior que o normal para fazer o sangue circular. Temos também a hipotensão. Além da hipertensão, existe também a hipotensão, que é a situação da pressão arterial abaixo do normal. Isso acontece quando a pressão nas artérias diminui, sendo assim reduzida a força com que o sangue segue aos órgãos. Então, beba água, se hidrate, se cuide, se alimente bem, faça exercício para você não ter nenhum desses problemas, ok? Não existe vida sem água. Assim como a Terra, nosso corpo é formado por 70% desse líquido. Ele é responsável por conservar nossa saúde, prevenir doenças e proteger o organismo contra o envelhecimento. Os especialistas recomendam beber de 2 a 3 litros de água por dia para facilitar a eliminação de toxinas e melhorar a nossa circulação. Então, beba água para você ter saúde. Vamos agora para a nossa atividade nas páginas 188 e 189. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Página 188. Qual é a função da circulação sanguínea? Escreva a função de cada elemento do sangue descrita abaixo: plasma, plaqueta, leucócitos e hemácias. Explique por que é importante doar sangue. 4. Identifique os elementos a partir de suas características. Qual é o sistema que transporta líquidos corporais como o sangue para todo o corpo? Onde ocorre a troca de nutrientes e o transporte de resíduos? Quais são os vasos que transportam o sangue do coração para todo o corpo? E qual é a parte do sangue que realiza a defesa do nosso corpo contra as infecções? 5. Relacione coração, veias, vasos capilares e leucócitos. Então, você vai enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. E 6. Que fatores podem causar problemas cardíacos? Então, nosso conteúdo está bem tranquilo, bem fácil, basta você se dedicar aí, ok? Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Até a próxima aula e tchau, tchau!